Olá, eu sou o Lucas Pfeiffer. E eu, Natane do Vale. Devido à pandemia e ao isolamento social, a OAB do Rio Grande do Sul está em regime de teletrabalho desde o fim de março. Por isso, demos uma pequena pausa em nosso OABcast até nos adaptarmos à gravação de novos programas. Os tempos são outros, tudo mudou em menos de 3 meses. E a OAB-RS também mudou. Se adaptou, evoluiu. Precisamos buscar novas formas de levar à advocacia e à cidadania informações de qualidade. Por isso, estamos aqui. Então, lave as mãos, fique em casa se puder e confira mais um episódio do OABcast, o primeiro podcast da OAB no Brasil. No programa de hoje, vamos falar sobre os direitos LGBT, pois junho é o mês do orgulho LGBT, comemorado no dia 28. A data faz alusão ao episódio ocorrido em Nova York, em 1969, quando frequentadores do bar Stonewall Inn reagiram a uma série de batidas policiais realizadas com frequência no local, motivadas pela intolerância. No ano seguinte, o 28 de junho foi escolhido para ser o dia da primeira parada gay dos Estados Unidos, que inspirou outras mundo afora, e a data ficou conhecida como o Dia de Luta contra o Preconceito. Para conversar com a gente nessa edição do OABcast, convidamos a presidente da Comissão Especial de Diversidade Sexual e Gênero da OAB-RS, Gabriela Lorenzetti, e a advogada integrante da comissão, Carol Paris. Sejam muito bem-vindas ao nosso OABcast. Como já mencionamos, junho é um mês especial para a comunidade LGBT, que celebra e representa muito a luta sobre as conquistas do passado e aquelas que ainda precisam ser alcançadas por esta minoria. Doutora Gabriela e doutora Carol, falem um pouco mais sobre a importância dessa data e do papel aqui da comissão da OAB, não só em junho, mas de todo o ano. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite feito pela OAB para participarmos deste espaço, meu primeiro podcast aqui na OAB, falando sobre essa temática, falando sobre o mês, então, agora do orgulho LGBT, como o Lucas já explicou, o evento, então, em Nova York que gerou essa data. E muitos ainda perguntam de por que a necessidade deste mês, de tratarmos desse mês sendo o mês do orgulho LGBT. O mês do orgulho é o mês das pessoas poderem ser e lembrar de que as pessoas podem ser quem elas são. E é um mês também de reflexão, é um mês de ações, é um mês de seminários, de conscientização e, claro, tudo isso de lutas, né? Vou deixar a Carol se apresentar também um pouquinho. Obrigada, Gabriela. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Paris e eu também queria agradecer por esse convite de estar aqui participando desse podcast. E é isso aí. Acho que esse assunto que a gente está sendo convidado a conversar sobre é um assunto que ele é muito importante, né? Ele traz muitas reflexões de conscientização realmente, para que a gente consiga construir e concretizar uma realidade que seja mais acolhedora para todo mundo, né? Eu acho que essa ideia que a Gabriela trouxe de a gente poder expressar, né, a nossa realidade, que simplesmente ser quem se é, isso é muito profundo, mas é muito realidade também. Então, eu acho que conversar sobre esse mês, né, tão importante para a população LGBT tem muito a ver com isso. E é isso aí. Então, doutora Gabriela, eu queria aproveitar e perguntar assim, para quem não conhece, a Comissão de Diversidade Sexual, ela é relativamente nova na ordem, né? Isso. Como é que ela surgiu, assim? Na verdade, as comissões de diversidade no país, elas têm em média 10 anos. Né? Uhum. Então, são relativamente novas essas comissões. A comissão aqui do Rio Grande do Sul, ela foi presidida na sua primeira gestão pela doutora Flávia Damé, que era uma advogada trans e que foi, então, a primeira presidente da comissão. Na época, a doutora Maria Berenice, que foi quem tomou essa iniciativa, né, de criar não só a comissão do Rio Grande do Sul, mas começar a criação das comissões a nível nacional,
como ela tinha sido desembargadora, então aposentada, estava atuando como advogada, ela era ainda assim muito recente na ordem. Então, ela convidou a doutora Flávia Damé para que a doutora Flávia, hoje infelizmente já falecida, né, já faleceu, assumisse então a presidência. E foi com certeza mais um passo pioneiro aqui, né, da OAB aqui do Rio Grande do Sul, que estava então com a sua comissão e com uma advogada trans na sua presidência. E desde então, depois a doutora Marta, o doutor Leonardo e agora eu sou a atual presidente da comissão. E a comissão ela tem um papel fundamental que é ser suporte, subsidiar o nosso presidente, hoje o Dr. Ricardo Breyer, nas questões que tratam da pauta dos direitos da população LGBT. Perfeito, doutora. Agora essa primeira informação, né, que o advogado e a advogada que pretende atuar em prol dos direitos LGBTs precisa saber é que em nosso ordenamento jurídico existem poucas normas, né, que dizem respeito ao tema, ou seja, os direitos LGBT representam um ramo do direito em ascensão. Queria que a senhora comentasse um pouco quais são esses temas e casos mais recorrentes nessa área. Na verdade, o que a gente sempre traz, né? Que as pessoas falam, né? Principalmente as pessoas que com cunho preconceituoso, sempre trazem de que a população LGBT ela quer prioridades de direitos, né? Que as leis já existem, que os direitos já existem e que estão querendo buscar direitos a mais do restante da população, né? E isso não é verdade. De todas as decisões, né, que garantem o direito e não favorecem, eles garantem o direito da população LGBT, são decisões que não vieram do legislativo, não foi o legislador. Nós não temos leis no Brasil que não garantam os direitos da população LGBT. São decisões, como, por exemplo, a decisão do STF sobre a criminalização da homofobia e da transfobia, que completou agora, né, na semana passada, 1 ano. Mas o quê? Não é legislação, não é lei, não veio do Poder Legislativo. A quem realmente deveria ser o papel, né? Então é o judiciário sempre com as suas decisões, muitas pioneiras aqui do Rio Grande do Sul, no reconhecimento de união estável, na adoção por casais homossexuais, no reconhecimento dessas uniões a títulos, por exemplo, previdenciários. Muitas delas nasceram aqui do Rio Grande do Sul. E eu sempre trago em todas as minhas falas, né, que também a gente trazer, né, sempre, porque sempre falamos o primeiro juiz, o primeiro desembargador, mas não, também o papel do advogado que soube acolher aquele pedido do seu cliente, o pedido da população, para que tivesse, né, e fosse bater as portas do judiciário para ver aquele direito garantido, visto que a legislação estava omissa. Pois é, doutora. Então, como não tem, né, essa legislação específica e ela tem algumas polêmicas nesse meio tempo, o advogado ele precisa ter um conhecimento bem grande e uma afinidade com a causa, né, para poder militar nessa área. E não só ser um bom advogado. Então, na visão de vocês, qual que é a área mais difícil de trabalhar no direito LGBT, representando essa causa, e o que precisa de alguma atualização, ou precisa ser virando lei, alguma jurisprudência mais para agora? Na verdade, eu acho que por isso que nós, enquanto OAB, enquanto comissão, a gente tem esse papel da conscientização e da capacitação dos nossos colegas de forma constante. Porque como essas decisões, às vezes acontecem repentinamente, muitas decisões, muitos processos, o próprio processo da criminalização da LGBTfobia, ele foi julgado em várias sessões, né? E algum ministro pedia vistas, então o processo parava, a votação parava, e isso tudo acabava que deixava uma incerteza e ficavam-se aquelas dúvidas e aquelas perguntas se realmente tinha direito, não tinha direito, de que forma acontecia,
clientes buscavam, às vezes, essas informações com os seus advogados, e os advogados não sabiam como orientar, né? Então, eu acho que é esse papel, assim, de que... da conscientização constante dos advogados. E como foi, a Nathani perguntou, qual seria, assim, a área, né, mais difícil? Eu acho que hoje em dia eu vejo, assim, que essa área criminal é a parte mais em que o advogado tem que ter um conhecimento maior, assim, porque as violências contra a população LGBT, muitas vezes elas são veladas, muitas vezes nem sempre a violência é só física, muitas vezes ela é violência psicológica, muitas vezes essa violência ela acontece no mercado de trabalho, às vezes, né, em muitos casos a violência é dentro da familiar. Então eu acho que para mim, assim, no meu ponto de vista, a área mais difícil e que requer mais conhecimento do advogado é a parte crime, né, é o direito penal. Acho que até a própria forma, né, que a polícia, muitas vezes, delegacias não sabem tratar esse caso, né, doutora, acaba ocorrendo mais violências ainda. Exatamente. Aí a vítima, muitas vezes, ela tem o seu direito aí violado pela segunda vez. Quando essas autoridades, deveriam, no momento em que deveriam acolher, muitas vezes elas ainda acabam causando uma situação de preconceito, vexatória ali para aquela vítima, né? Então, eu acho que é sempre bom realmente a gente poder trabalhar sempre em conjunto com todas essas entidades, né? Com os poderes, enfim, classes, para que aconteça também capacitações, né? Sim. E até puxando um pouco também para a nossa área do jornalismo, né? Que a gente vê com muita frequência que diversos veículos tratam ainda tem dificuldade de respeitar, né, na hora de tratar a violência de pessoas trans e travestis, muitas vezes usam, né, o nome de nascimento, que é uma forma de desrespeitar também, né, e violentar mais ainda também essa questão, né, que a pessoa já muitas vezes sofre aquela transfobia, um homicídio, enfim, e ainda tem que ser exposta no jornal com um nome que não representa, né. Exatamente, muitas vezes nós vemos reportagens, né, que trazem ali cenas horríveis em que uma pessoa, uma trans, foi assassinada, o crime de ódio está estampado, né, está configurado, está caracterizado ali da forma que ela foi assassinada, e mesmo assim a mídia trata às vezes o nome o nome masculino, né? Então você vê que nem depois de morta a pessoa tem, né, a sua ali o seu direito de ser tratado com o nome social, ou com o nome, então, se já tenha feito a alteração do nome, né? Às vezes nem nesse momento ela tem esse direito garantido ou respeitado. Perfeito. Agora, doutora, quero falar um pouco também sobre a decisão do Supremo, né? Sobre o impedimento da doação de sangue feito por LGBTs, que eles julgaram como inconstitucional recentemente. E esse julgamento do tema foi iniciado em 2017, né? Só agora em maio de 2020 chegou ao fim. A decisão ela é considerada histórica e diversos especialistas já apontavam que não só homens gays e bissexuais enfrentavam essas restrições, né? Mas também mulheres trans e travestis, pela mesma justificativa e também por serem tratadas como, bem entre aspas, homens, né? No momento da doação de sangue. Eu queria que a doutora Carol comentasse um pouco sobre essa decisão, a doutora Gabriela também pode somar. O que vocês acham sobre essa decisão? Se é um avanço, se é histórico, como é que a gente vai tratar isso daqui para frente também, né? Porque é uma mudança que, ok, a partir de agora é permitido, mas como que acontece também essas não violências? Esse tema, na verdade, ele, né, como foi dito, a gente já está esperando essa decisão sair, né, o STF se posicionar sobre esse tema. E é incrível como falar sobre a doação de sangue e ver que, embora as normas que estavam lá colocadas falavam apenas em sexo masculino, em homens, que eram essas as restrições, né? Então, tudo levando a crer que o que acontecia ali era uma institucionalização da homofobia, ainda assim respingava na população trans, né? Então, travestis, mulheres transexuais, homens trans, enfim, outras pessoas, especialmente as mulheres trans e as travestis, né, que
não fizeram a retificação de registro. Por quê? Porque os sistemas de saúde do SUS, ele lê aquela pessoa, aquele indivíduo, de acordo com o sexo que é colocado no sistema, não é? E como as pessoas trans, especialmente as mulheres trans e as travestis, que não fizeram retificação, elas têm ainda o gênero masculino na certidão de nascimento e, consequentemente, nesses cadastros, né, de sistemas, esses cadastros, esses sistemas acabam lendo elas como homens. Então, aí vem o porquê dessa restrição acabar alcançando essa população trans também. E eu acho que isso também é um grande indício de como, e aí eu trago mais uma perspectiva que vem do transfeminismo, né? Todas as reflexões que as autoras trans têm trazido, né, no âmbito dessa forma com que a nossa estrutura social ela foi pensada, inclusive a estrutura jurídica, né, do nosso país, e como isso está ligado ainda a um projeto e a uma concepção de que o natural e o normal é o ser humano cisgênero, né? Então, como isso está ali, né, a Gabriela trouxe isso, que veladamente a gente se escancara essa realidade, porque é só por causa disso que mulheres trans e travestis que não fizeram retificação do registro não conseguiam fazer a doação de sangue. E mesmo as que fazem, e aí a gente vê um outro respingamento dessa estrutura, né, que teve essa repercussão na doação de sangue, que é o fato de mulheres trans e travestis que, por exemplo, necessitam de atendimentos de urologia, né, no SUS, por exemplo, mas que fizeram a retificação. Então, no momento que elas têm o feminino na certidão de nascimento e elas vão até uma unidade de saúde e buscam um atendimento especializado em urologia, que tradicionalmente é associado ao sexo masculino, muitas vezes o sistema bloqueia, o próprio sistema não tem essa operação de liberar uma consulta com o urologista para alguém que o sistema está lendo como uma mulher. Ou seja, isso mostra como um dos efeitos desse sistema público, né, enfim, das unidades de saúde, enfim, e claro, as unidades de saúde mostrando isso de uma forma, mas como isso acaba sendo a estrutura de todo o nosso ordenamento jurídico administrativo, por assim dizer, que na verdade no momento que a retificação acontece, a pessoa trans, para o sistema, ela se torna cisgênera, né? Ou seja, não há realmente uma inclusão daquelas demandas. Então, quando a gente pensa na questão da doação de sangue, por um lado a gente vê, claro, sim, a homofobia, né, ali contra homens gays, enfim, bissexuais ou homens que, né, tiveram outras relações com homens. Mas aí a gente vê que, para além disso, tem esse efeito de desrespeitar e deslegitimar as pessoas trans, sem que elas sejam mencionadas, porque se a gente for pegar essas restrições, né, dessas portarias do Ministério da Saúde, da Anvisa, a gente não vê nada sobre identidade de gênero. Na decisão do STF, e isso é uma questão que é importante pontuar, os ministros não falaram nada sobre a realidade das pessoas trans em relação à doação de sangue, né? Então esse é um outro ponto que a gente poderia questionar o porquê que será que isso não aconteceu, será que os ministros não estavam a par dessa realidade, e se não estavam a par, por que será que não estavam a par, né? E eu acho que isso também é uma forma de sinalizar essa marginalização que decorre, né, desse projeto, como eu falei no início, de que é o ser humano cisgênero que é entendido como normal, e aí então, é claro, as pessoas trans, as pessoas transgêneras são entendidas como as desviantes e acabam sofrendo esses efeitos discriminatórios, né? Então, eu não sei, eu acho que esse é mais o ponto que eu gostaria de sinalizar sobre essa decisão, embora sim, ela tenha uma importância muito grande, mas ainda assim, ela também trouxe outras reflexões, né? Mas enfim, gostaria de ouvir o que vocês também têm a acrescentar sobre o tema. Complementando a fala da Carol, eu quero dizer que realmente ela é uma decisão que veio também com o intuito
de trazer para que as pessoas reflitam sobre isso, né, e até sobre outros direitos ou outras que a população LGBT acaba sofrendo, né, a violação. Eu vi em alguns comentários, inclusive em jornais, de pessoas que nem sabiam que havia essa proibição e achando um absurdo que essa proibição existia, né? Então eu acho que isso também veio de uma forma das pessoas refletirem sobre, né, de por que isso acontecia e de por que isso ainda estava, né, de que forma isso acontecia no Brasil, essa discriminação. E lembrar que a OAB, ela atuava de forma de amicus curiae nessa ação, né, amigo da corte, né, em português, né, uma tradução. A OAB, ela participava, né, nesse processo, assim, então a OAB também teve um papel importante nessa ação, que culminou então com essa decisão do STF de que orientou então que as pessoas, né, os homens gays então possam fazer doar sangue. E agora nós tivemos então ontem, se eu não me engano, né, que o Ministério da Saúde então ele publicou a portaria sobre isso para os estados, né? Porque tinha a decisão, mas ainda não tinha a orientação. Então, algumas pessoas já após o conhecimento da decisão já procuraram os locais, os hemocentros, por exemplo, para doar sangue, e alguns chegaram nesses locais e falaram que ainda eles não tinham recebido essa orientação. Então, agora foi bom que o Ministério da Saúde, então, ele publicou essa portaria com as orientações, né? Então, isso vai facilitar também a doação e ali das pessoas, e muitas pessoas serão, principalmente numa época agora de pandemia, em que os hemocentros eles estão pedindo, né, doação, que as pessoas não têm feito essa doação de sangue, então estava com falta, né, de doação, e muitas pessoas, por exemplo, os homens gays que queriam doar não podiam fazer essa doação, né? Então, eu acho que isso sim, acho que a Carol trouxe vários pontos, assim, pelo menos, principalmente da parte da população trans, que é o conhecimento da Carol sobre essa temática, por isso que eu até fiz questão que a Carol fosse também uma das convidadas desse programa. Eu acho que a gente teve sim, né, um avanço, né, com essa decisão, apesar dessas lacunas. Pois é, doutora, é uma conquista de fato, mas ficou um pouco pela metade, assim, né, dando essa impressão. E tem como o STF, os ministros pegar e fazer uma atualização, incluir as pessoas trans nessa decisão? Como é que funciona? Agora, na verdade, teremos que ter um esclarecimento disso, né? Eu acredito que isso também, essa decisão na prática, ela também vai beneficiar, né, os bissexuais, as né, travestis e as mulheres transexuais. Mas a gente tem que ver, eu também não consegui ler também, eu não sei se a Carol conseguiu dar uma olhada na portaria do Ministério da Saúde. Eu, infelizmente, como essa portaria foi publicada ontem, eu confesso que eu não consegui tendo conhecimento do texto, né, para ver se daqui a pouco aí, se eles trazem alguma coisa ou não, né, isso é também ainda muito recente agora, né, Lucas, a gente teria que dar uma olhada melhor nesse ponto para ver se cabe, né, alguma outra forma de que a gente possa esclarecer isso. Então, seguindo nessa linha de decisões do STF, né, como a gente já mencionou no início do programa ali, faz um ano que já completou a decisão do STF da criminalização da homotransfobia. E então atos preconceituosos, né, contra os homossexuais, transexuais, eles passaram a configurar crime com pena de 1 a 3 anos, além de aplicação de multa. Então, na prática, depois de um ano, após esses 12 meses, o que mudou? Quais são os pontos que vocês têm a destacar dessa decisão e aqueles que ainda precisam ser revistos? Eu acho que essa decisão ela tem um peso muito importante, até com um estímulo à reflexão.
né, a uma mudança de cultura enfim, de conscientização das pessoas sobre uma realidade ainda marginalizada, né, que é a da população LGBT. E isso é importante, e eu acho que essa decisão ela conseguiu trazer isso muito bem. Mas aí também entra o outro lado disso, de até que ponto o fazer valer dessas decisões na prática ele tem se efetivado, né? Tem se realmente se conseguido atingir os objetivos. Eu também tenho uma atuação junto à Igualdade, né? Que é a Associação de Travestis e Transsexuais do Rio Grande do Sul. E nós tivemos muitas reflexões sobre isso, né? Muitos casos vieram até nós com essa questão da dificuldade de se chegar até uma delegacia, de se receber o acolhimento, né, com respeito, com consideração, e ainda da pessoa conseguir fazer um boletim de ocorrência declarando que ela foi vítima, né, de homotransfobia. Então, aí já entra mais a questão prática disso, de como a repercussão nesse sentido de ok, sofri uma violência nesse sentido, então como que o Estado está recebendo essas demandas depois da decisão do STF? E eu acho que isso também acaba sinalizando de alguma forma esse ainda espaço que existe, essa lacuna, né, entre a Corte, né, a nossa Suprema Corte, decidir sobre um tema que ele é tão importante, inclusive para se pensar aí uma remodelação na forma que a cultura ela se estabilizou nesse sentido, né? Mas até que ponto existe também uma lacuna dessa decisão da Suprema Corte com todas as delegacias que funcionam no país e como esses funcionários eles estão sendo capacitados ou não, né? Ou preparados para atender essa demanda nesse sentido. Então, acho que isso também acaba sendo um esforço necessário para que se possa fazer valer melhor essa decisão no seu sentido prático, né? De sim, aconteceu uma homotransfobia e isso precisa ser apurado. Que resposta, né, o poder público vai dar para isso? Então, acho que nesse sentido ainda é algo que a gente tem que pensar, né, em estratégias para que isso possa ser efetivo e realmente proteger a nossa população. A questão da cultura acaba pesando muito mais ainda, né, doutor? Exatamente. Eu acho que a Carol trouxe isso porque, na verdade, a decisão ela é recente, né? A decisão ela tem 1 ano, né? E muitas pessoas, antes da própria decisão, chegavam a dizer que já era crime, né? Então, na verdade, não era, mas as pessoas traziam ou tinham esse falso conhecimento ou garantiam isso, dizendo que a homofobia já era crime, não precisava se lutar pelo crime, né? Hoje de manhã, inclusive, eu estava conversando numa ligação com o Dr. Leonardo, né? O ex-presidente da comissão aqui do Rio Grande do Sul, hoje membro da Comissão Nacional e conselheiro estadual, porque nós fizemos uma live, a Comissão Nacional, ela tem organizado toda semana, né, nesse período de pandemia, onde os eventos presenciais não estão acontecendo. Sim. E a nossa comissão aqui do Rio Grande do Sul, ela tem, então, é um dos estados que ajuda a organizar essas lives nacionais. E há umas 2 ou 3 semanas, não me recordo direito, nós fizemos uma live que brincamos, que foi uma live 100% gaúcha, em que o Dr. Leonardo foi convidado, já que ele tem uma experiência muito grande na área penal, e eu fui, então, mediadora dessa conversa. E nós tínhamos, assim, muitas perguntas de pessoas que acabavam entrando ali, né, nos assistindo e fazendo perguntas que, para nós, advogados, elas parecem tão óbvias, né? Por exemplo, o que fazer se você é vítima, às vezes até pela rede social, o que é uma ata notarial, o que eu tenho que levar para a delegacia, como eu comprovo, vou para a delegacia acompanhado de um advogado ou não, né? Então, assim, perguntas que para nós, né,
parecem ser assim tão banais, né? Parece que é uma coisa tão óbvia. A gente vê que ainda a população, seja LGBT ou não, né, ainda precisam de ter esse conhecimento e ter essa orientação. Então nós estávamos até pensando hoje de manhã como é que a gente pode construir algo junto com a Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, que sempre foi assim muito parceira da OAB. Inclusive, nós tínhamos a delegada Sônia, que trabalhou, né, na Polícia Civil, na área do Departamento de Direitos Humanos, que sempre foi uma parceira muito grande, né, da nossa comissão e sempre foi ativa sempre que a gente buscava, né, para construir algumas coisas juntos. E hoje nós pensamos realmente em construir algo com a Polícia Civil de uma forma assim, diz o Dr. Leonardo, sem aquele um linguajar tão jurídico, para que as pessoas possam ter esse conhecimento e muitas vezes se reconhecer como vítima. Né, Carol, assim, eu não sei se tu concorda comigo que muitas vezes as pessoas elas não conseguem nem se reconhecer como vítima, porque às vezes aquela violência ela é tão cotidiana, ela é diária, que a pessoa acha que aquilo ali que é normal ela ser chamada de traveco, que ela é chamada de viado, de sapatão, de sofrer aquele preconceito na rua, em casa, no local de trabalho, como eu falei no início, e tá tão acostumada a sofrer esse preconceito que acha que isso que não tem problema, né? E aí acaba não procurando as autoridades para fazer registrar esse boletim de ocorrência. Não sei se a Carol concorda comigo ou não. Concordo, sim, com certeza. Eu acho que a gente está falando de uma decisão que, além de ser recente, ela veio num contexto cultural em que a introjeção da violência contra as pessoas LGBT, de uma forma geral, né, existe ainda todo esse temor, por exemplo, a gente pode ver quando a gente fala de infância, então esse medo que os pais têm de que os filhos no futuro sejam homossexuais ou sejam, né, pessoas trans, então aquela rigidez ainda dos estereótipos de não, o menininho tem que brincar com isso e se vestir assim e fazer isso, senão ele pode ser, né, então esse grande temor que existe, eu acho que isso também vai moldando toda uma estrutura que, ao mostrar que aquilo ali não é um caminho desejável, gera como consequência, né, essa perpetuação dessas brincadeiras que se fala, né, brincadeirinhas e piadinhas, ou a naturalização de palavras, enfim, que são, na verdade, grandes ofensas e que muitas vezes a pessoa que passa cotidianamente por isso, ela ainda também não sabe que agora, a partir dessa decisão do STF, se reconheceu um tipo penal específico para essa questão, né? Então, por ser ainda recente dentro de uma sociedade que já está reproduzindo isso há muito tempo, é realmente, enfim, pelas impressões que eu tenho, né? É ainda muito difícil que as pessoas também se conscientizem enquanto vítimas, de saberem, não, a partir de agora isso aqui é um crime, inclusive, né, eu posso ir lá na delegacia e fazer o BO, e enfim, a pessoa pode ser responsabilizada por isso, mas é um processo, e eu acho que esse movimento de conscientização também da população que é afetada por isso, né, a população LGBT, é bem importante, sim. Então acho que essa iniciativa ela é muito bem-vinda. Eu sempre, né, nas minhas falas, antes, né, de acontecer, infelizmente a decisão, né, eu acho que eu sempre trazia que, na verdade, se não havia uma proibição, parecia, ou ficava, de certa forma, dita na sociedade que era permitido, né? Então, a pessoa, muitas vezes, ela se valia de não haver uma legislação, por mais, né, uma decisão agora, dizendo que, bom, se não há
crime contra, então eu posso fazer porque isso é permitido. E nós víamos, então, crimes horrendos, né? Crimes horríveis contra, principalmente, a mulheres travestis e transexuais, em que depois tivemos até sentenças condenando, né, essas pessoas, mas foi o caso da Dandara, por exemplo, que sofreu uma violência física que a levou à morte, e não só bastasse isso, tudo filmado e exposto em redes sociais, e os criminosos ali, os assassinos ainda tentando ter um papel de heróis, entre aspas, né, por terem cometido um crime contra uma travesti. Eu acho que essa decisão também, ela vem, de certa forma, Lucas, para nos trazer que é proibido, sim. É proibido o crime contra a população LGBT. Você tem uma decisão aí, você pode ser, né, você tem uma pena ali, né, como já foi trazido, né, uma pena de 1 a 3 anos, além de multa. Então, eu acho que a pessoa, né, isso vai diminuir o crime. Já tinha o crime contra né, o feminicídio, racismo, então isso diminuir ou não? Isso não é que não venha ao caso, ele vem sim ao caso de que a gente sempre quer que esses crimes tenham uma redução, mas a gente quer primeiro que tenha sim uma pena para quem cometer este crime, né? Para que essas pessoas que pensem antes de cometer esse crime, que elas saibam, olha, eu posso ser preso por fazer isso, já tem ali uma decisão que leva a isso, né? Que não seja simplesmente eu achar que eu posso cometer o crime e que eu vou passar impune, né, disso. Então, sim, doutora Carol, seguindo nesse que você comentou ali sobre as delegacias, né? Na sua visão como advogada, assim, as delegacias e os órgãos de justiça do Estado, eles estão preparados para atender os casos que envolvam a população LGBT? Olha, na verdade, assim, a experiência que eu tenho, né, no trabalho das ONGs e recebendo essa população e muito daquilo que elas trazem quando elas passam por situações assim, a gente percebe que a transfobia, especialmente no trabalho com as pessoas trans, né, ela é muito forte, e principalmente nos espaços institucionais, que é onde deveria se ter uma conscientização ainda maior, né? Claro que a gente tem sim pessoas muito capacitadas que estão abraçando a causa dentro do âmbito, né, do Estado, em todos os poderes, a gente percebe pessoas engajadas nesse sentido, mas ainda assim como acontece na saúde básica, né, quando a gente pensa numa unidade básica de saúde, que geralmente é um grupo de profissionais que precisa receber, né, um curso, uma capacitação realmente sobre essa realidade, nas delegacias, ainda mais nas interioranas, é difícil muitas vezes a gente ter essa percepção, né? E esse acolhimento e essa capacitação dos profissionais que estão ali atuando. E é como a Gabriela trouxe antes, no Brasil a gente não tem legislação sobre isso, né? Sobre esse acolhimento, sobre esse respeito, sobre como essa população deve ser tratada, toda a população LGBT, né, de uma forma geral. Então, muitas vezes, a falta de uma legislação né, ainda bem que agora, com essas decisões do STF, isso também deu um outro norte, né, para o sistema de justiça como um todo, para se repensar, muitas vezes, algumas relações que antes estavam ali nessa obscuridade, digamos assim, veladas, né, violências veladas que estavam sendo perpetuadas, mas que não se dava jeito de dar uma tutela adequada, né, ao direito dessas pessoas. Então, especialmente nos interiores, a gente ainda nota casos assim de, por exemplo, mulheres trans, né, travestis que sofreram violência doméstica
e que vão até uma delegacia especializada e enfrentam dificuldades, né, de colocar aquilo como uma violência doméstica. Por quê? Porque ainda existe, né, essa deslegitimação do gênero, especialmente se a pessoa não fez a retificação de registro. Então, como que um profissional das delegacias, né, de uma delegacia que vai receber essa demanda, ele está atuando, né? Então, essa capacitação dos profissionais que estão nesses locais, assim, de ponta, digamos assim, que a gente, de base, né? Que vai receber a demanda da população, que muitas vezes não tem essa instrução para poder também saber reconhecer o seu direito, porque o certo é a pessoa chegar lá e ela ser atendida por uma pessoa que perceba, a partir do que ela conta, que ela sofreu uma violência doméstica. Então, para isso precisa da capacitação, né? Então, eu acho que sim, existe sim um avanço nesse sentido, né? E é muito bom quando a gente percebe novos projetos vindo para isso, para capacitar profissionais, para atender e realmente tutelar o direito das pessoas LGBT, mas ainda assim, existem essas dificuldades, esses enfrentamentos que requerem estratégias, né, de como a gente vai fazer isso. Mas é isso aí. Sim, sim. Nós temos, por exemplo, em 2018, né, agora só usar um exemplo que a Carol deu, né, vou falar aqui alguns, que em 2018, né, o Conselho Nacional de Justiça, ele publicou que todas as pessoas trans, elas podem então mudar o nome e o gênero nas suas certidões de nascimento diretamente nos cartórios. E nós sabemos que muitos cartórios, inclusive hoje no interior do estado, por exemplo, e eu penso assim no país, imagino então no interior do país, né, cartórios que não aceitam fazer essa alteração por entenderem que as pessoas trans não podem fazer essa alteração, pelo preconceito, pelas suas crenças, acabam não respeitando a própria decisão do CNJ. Então, eu acho que tem que haver, às vezes, falar, teve a decisão. Sim, tem a decisão, mas às vezes, na prática, ela é bem diferente, como a Carol trouxe, né? A decisão da Suprema Corte com a prática lá na delegacia do interior. E isso, ouvindo a fala da Carol, eu lembrei, então, da decisão do CNJ no tocante ao provimento 73 de 2018, que permite então fazer essa alteração direto no cartório. E eu lembro assim de um exemplo que tinha um cartório aqui no interior do Rio Grande do Sul, em que o chefe do cartório falou que ele preferia fechar o cartório lá na cidade do que fazer essa alteração para uma pessoa trans. Então, aquela também o papel da OAB de capacitação, de conhecimento, de dizer que não. Então, se a pessoa foi ao cartório, teve esse seu direito negado, de então procurar a corregedoria e fazer essa denúncia. E aí, então, nós temos as corregedorias dos outros órgãos. A gente sabe que às vezes a pessoa tem aquele direito negado, não é bem atendida e já pensa, não vou fazer denúncia em corregedoria, não vai dar em nada, não vou buscar outros órgãos para fazer essas denúncias, mas elas são necessárias, né? E trago assim um exemplo também, que em março, no início de março, eu não me lembro exatamente o dia, mas eu participei, por exemplo, a convite da CEAPENC, né, que é a Secretaria de Assuntos Penitenciários aqui do Rio Grande do Sul, por uma capacitação foi uma capacitação de 3 dias, e teve um dia que ele tratou só da pauta da população LGBT em privação de liberdade. Então, era capacitação para novos agentes e os já não novos, que era um curso de atualização, desculpa de me fugir da palavra, um curso de atualização para, então, o atendimento a grupos vulneráveis que estão privados de liberdade. E aí participei numa tarde, então, falando sobre a questão da população LGBT e
assim, foi muito bem recebido, o tema foi muito bem recebido, muitas perguntas, as pessoas tinham também assim, muita necessidade de aprender sobre o tema e para, né, oferecer um trabalho mais qualificado lá na penitenciária que atua. Além dessas já citadas, né, conquistas da população LGBT, existem muitas, né, que são inegáveis no Brasil, como poder adotar, né, poder casar, trabalhadores e trabalhadoras poderem estender seus benefícios previdenciários e plano de saúde aos seus cônjuges, transexuais poderem mudar o nome no cartório sem a obrigação, né, de ter passado por cirurgia de adequação sexual ou ter recebido autorização judicial. E outras muitas questões, né, até a própria conquista do Manual de Doenças Psiquiátricas, né, que não vê mais transgêneros como pessoas com problemas mentais. Mas no que diz respeito ao direito e legislação, em que pontos vocês acham que ainda precisamos avançar? Eu acho que realmente essas decisões, elas virem de se tornarem lei, né? Virem do legislativo. Por quê? São decisões, né? E essas decisões, elas estão sujeitas. E nós estamos vindo, assim, num caminho em que muitas decisões são revistas. Nós temos, por exemplo, o caso em Santa Catarina, de um promotor que ele entrou com um pedido de anulação de, não me recordo agora, quantos casamentos que já tinham sido realizados. Então, e nós temos projetos de lei no Congresso para revogar a decisão que permite que pessoas, homens gays, mulheres lésbicas possam casar, né? Então, são decisões que ficam muito à mercê de opiniões, de preconceitos. Muitas vezes os nossos governantes vêm com suas crenças, trazem suas crenças para suas decisões. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que o maior problema é realmente que essas decisões, elas sejam via lei, que elas se tornem lei, que elas sejam garantidas por lei. E isso não é querer algo superior ou ter direitos além das pessoas heterossexuais. Não, né? É o reconhecimento que tem por decisões, sejam resoluções, decisões do STF, que elas venham e sejam garantidas e que essas pessoas possam exercer esse seu direito de forma tranquila e sem o medo de que daqui a pouco a adoção vai ser revertida, enfim, o seu casamento vai ser anulado. A gente sabe que isso também não é bem assim, isso acontecer, mas a gente não pode ficar à mercê de opiniões e crenças dos nossos governantes ou legisladores, né? Eu acho que isso que a Gabriela trouxe é muito importante. Inclusive, um outro projeto de lei que foi recentemente protocolado é o de que a identidade de gênero dos seres humanos seja definida a partir do sexo de nascimento. Então, existe um projeto de lei que está tramitando agora sobre esse tema, né? E isso coloca em xeque, né, vai contra exatamente essa decisão do STF em 2018, que garantiu a livre autodeterminação da identidade das pessoas trans e portanto, permitiu a retificação do registro diretamente em cartório. Então, como é problemático, né, uma decisão da Suprema Corte ter ido em um sentido e agora a gente vê projetos de leis ou iniciativas ainda indo em sentido contrário, né? Então, acho que no âmbito do direito civil a gente tem muitas questões que, se a gente for ver na prática, ainda validando, né, essas discriminações, porque eu acho que no momento que a gente fala em garantir direitos, a gente pensa numa ideia de igualdade, né? No direito, a gente trabalha muito com o sentido da igualdade material, né? Distinguindo ela da igualdade formal, que retoma, né, uma frase antiga que diz que a gente tem que dar desigualmente aos desiguais na medida de suas desigualdades, para que daí sim se atinja a igualdade ou a justiça, né? Então,
A gente está falando aqui em reconhecer a identidade, a gente está aqui falando em reconhecer um direito básico de constituir uma família, né, de poder usufruir desses benefícios que toda pessoa que não faz parte da comunidade LGBT já usufrui naturalmente. Então, ninguém está tentando trazer uma ideia de buscar algo a mais, né, um privilégio, digamos assim, que as outras pessoas não têm. E acho que no direito civil, no direito penal, a gente vê ainda muito os problemas dos presídios, de como estão as pessoas trans nos presídios, né? A gente vê a questão dos casamentos, que agora sim é possível, mas, por exemplo, ainda existem alguns posicionamentos que, inclusive, isso também foi objeto de um projeto de lei, de que o simples fato da pessoa ser trans pode ser um motivo de anulação de casamento. Então isso é uma outra questão que torna velado, né, mantém velado essa violência que é uma manifestação contra as pessoas trans, né? Então agora esse projeto de lei contra a identidade de gênero, né, sendo autodeclarada e não a partir do sexo, do nascimento daquela criança, daquele ser humano. Então, acho que se a gente for esmiuçar as diferentes áreas que afetam a vida em sociedade, né, eu digo mais do direito civil, do direito penal, que regula mais essa relação entre pessoas, a gente percebe como existem, né, a própria doação de sangue é um exemplo disso. Então, existem vários ainda dispositivos que a gente fala, né? Dispositivos de poder que excluem as pessoas trans, que excluem a população LGBT, né? As lésbicas, os homens gays e as pessoas bissexuais, enfim. Então, ainda é muito problemático isso, né? As pessoas intersexuais também, a gente teve algumas regulações sobre isso, de como que é preciso definir o sexo de uma criança se ela nasce com um aparelho reprodutivo que não se adequa, né, àquilo que as ciências biomédicas convencionaram chamar de masculino e feminino. Então o Estado dizendo que tem que classificar de alguma forma. Então são estruturas que de alguma forma não atendem a toda a diversidade humana, e aí que se a gente não pensar nessas estruturas de como elas podem ser aprimoradas para acolher todo mundo, ainda se vê essas iniciativas contrárias, né, como, né, a doutora Gabriela trouxe aí. Então acho que eu, na verdade, só faço das palavras dela as minhas também. Eu estava realmente pensando, enquanto a Carol falava, depois ela falou realmente das pessoas, dos intersexos, né, que em alguns países já tem, né, legislação específica sobre isso, e aqui no Brasil, muitas vezes, quando a gente fala LGBTI, que na UAB a gente até, inclusive, usa em alguns textos, né, seguindo algumas organizações como a ONU, mas as pessoas ainda não sabem o que são os intersexos e por que eles devem também ter uma legislação, as pessoas devem ter uma legislação que trate das suas questões e de quão depois, às vezes, muitas vezes, adultos vão ter uma vida toda pautada por um erro médico ou por uma decisão tomada precocemente, justamente com essa necessidade de colocá-los numa caixinha, né, Carol? Assim, porque a pessoa tem que ter um masculino ou feminino ali, tem que ter na certidão de nascimento, a gente tem que colocar a pessoa numa caixinha, ela tem que ter uma característica, é como se a pessoa tivesse que já, ao nascer, realmente ser colocado todos aqueles X nas caixinhas ali na hora do nascimento, né, do registro, do hospital, na maternidade, no cartório, enfim, né? E eu acho que é uma outra pauta que acho que por um outro podcast que a gente pode trazer só essa pauta dos intersexos, que acho que é uma pauta que tem muito, muito, muito ainda. Na verdade, eu acho que aí no Brasil ela nem nasceu ainda. Acho que ela tem muito ainda que ser discutida. Sim, eu vou ter até que fazer um meia-culpa aqui, né, gente? Porque eu tava fazendo o roteiro aqui do programa, e aí eu fiz, né, o direito das pessoas LGBT, eu não incluí o I
na sigla aí dos intersexos, porque a gente fica na dúvida, né, de como abordar isso, se seria alguma coisa mais para uma mototemática, se dava para botar tudo junto, mas... Na verdade, Lucas, o que acontece? Eu gosto sempre de trazer isso, até porque num post da OAB que a gente teve agora, brilhante, assim, que eu sempre tenho que agradecer a toda a diretoria da OAB, o pessoal da comunicação, enfim, sempre trazendo né, essas nossas datas, né, botar isso nas redes sociais. Nós estamos com o prédio, a nossa sede aqui em Porto Alegre, iluminada com as cores do arco-íris agora durante este mês, e lembrando também com muito orgulho que o nosso prédio, a sede da OAB do Rio Grande do Sul, foi a primeira prédio de OAB no país que teve, né, que foi iluminada pelas cores do arco-íris na primeira edição, né, do mês. Que eu não me recordo em que ano foi, porque eu sou péssima com datas, assim, mas não me lembro, mas foi a primeira sede, né, a ser iluminada com as cores do arco-íris. Bom, então sempre no post que nós tivemos ali no Instagram, Lucas, bem rapidinho, teve uma pessoa que comentou: por que que vocês estão usando o LGBT, já LGBTI, tem que incluir LGBTQI+, né? Na verdade, assim, em 2016, na última Conferência Nacional de Direitos da População LGBT, que aconteceu em Brasília, né? Lá foi votado, então foi decidido que a sigla formal no país é o LGBT, né? Então, hoje, por isso que os órgãos, por exemplo, o governo do estado, o ministério, enfim, nas suas publicações, porque que eles usam ou priorizam o LGBT, porque foi decidido em conferência que essa sigla seria usada. Mas como no passado a sigla ela era usada, era a GLS, não incluía a população trans, e depois ela incluiu então a população trans, né, hoje LGBT, algumas organizações elas incluem então o LGBTI, né, porque é então também abraçar a população dos intersexos, né, para que eles sejam então reconhecidos como seres humanos com direitos, com características específicas no seu nascimento que precisam de atenção. Então é sempre bom a gente, por que é LGBT, por que alguns usam LGBTI, e claro, os movimentos sociais de forma então não formal, né, que não são obrigados a usar nada governamental, podem obviamente nas suas siglas e nos seus trabalhos ali abranger outras letras. Doutora, né? Isso fala também um pouco sobre a invisibilidade também, né, por exemplo, principalmente das lésbicas e das pessoas trans, né, dentro dessas siglas, assim, que a gente ouve bastante, que é a parada gay, tipo, não é a parada gay, não é só, né, tipo, tem outras pessoas inclusas nisso. Já mudou, tanto que as paradas, já não é mais parada gay, né, parada livre, muito bem, tá bom, foi bom tu ter trazido isso também, exatamente, a própria população, os bissexuais, né, que quase a gente acaba não falando, né, que muitas vezes acabam que a gente acha que as pessoas ou são mais, né, ou é lésbica, ou, né, ou, enfim, ou é hétero, ou é lésbica, ou é gay, ou, né, ou é hétero, que não pode ter, que o bissexual não existe, enfim, né, então acho que é importante realmente, assim, de se trazer essas outras letras, de trazer essas outras pautas à tona, para que a gente possa conversar e tirar da invisibilidade. É sempre importante deixar bem claro isso, né, até agradeço pelo esclarecimento de vocês aí. Para finalizar, gente, voltando um pouco para a OAB, de novo, que ela trabalha nesse tema, também há cerca de um ano o Conselho Federal ele votou, né, por unanimidade, que os indivíduos, advogados envolvidos em casos de violência contra as pessoas LGBT, eles seriam impedidos de exercer a profissão de advogado. Então, aquele que fosse denunciado por esse tipo de violência, ele podia ter seu pedido de inscrição na entidade indeferido, ou a habilitação a profissão ia ser cassada através de um processo administrativo. Então, qual a importância que vocês veem de instituições como a OAB tomar esse partido pela causa, dando exemplo para a sociedade e tomando essas iniciativas?
Eu acho que é muito positivo. Mais uma vez, eu acho que é a OAB fazendo o seu papel de garantia da cidadania, dos direitos humanos, dos direitos garantidos já na nossa Constituição Federal. Acho que é, mais uma vez, a OAB exercendo o seu papel internamente, né, fazendo com que, então, esses bacharéis, né, acusados de agressão em razão da orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero, né, não possam fazer a sua inscrição, como eles já tinham essa proibição em função de crimes contra outros segmentos, né, então agora também contra a população LGBT. Então, acho que, mais uma vez, é a OAB, então, fazendo esse papel de garantir esses direitos, né, dentro da sua própria entidade, dentro da sua própria casa. Concordo com a doutora Gabriela. Eu acho que o papel das instituições nesse sentido também passa por uma reflexão que a Maite Schneider, ela, que é uma ativista, né, ela trabalha com a temática da diversidade, especificamente dos direitos das pessoas trans também. Ela trouxe uma reflexão muito interessante de que, por exemplo, quando a gente pensa em racismo atualmente, né, o racismo ele já não é mais politicamente correto, entre aspas, porque na verdade nunca foi, né? Mas como quando a gente pensa em violência contra as pessoas LGBT, ainda o politicamente correto não chegou para abraçar essa comunidade. Agora, com essas iniciativas institucionais, inclusive com essas sucessivas decisões do STF nesse sentido, a gente percebe como essa pauta está sendo divulgada muito na TV, nas novelas, né, sobre esses temas que trazem vivências de pessoas lésbicas, de pessoas trans, né, de homens gays, enfim. Então, como isso... quando as instituições também se posicionam nesse sentido com essas iniciativas, elas também conseguem trazer para a parte do politicamente correto, no sentido de mostrar para as pessoas que sim, aquilo é uma violência, aquilo não é uma piada, né? Fazer uma piadinha racista é racismo, fazer uma piadinha transfóbica é transfobia, é uma violência que está acontecendo ali. Então, conforme as instituições também vão tomando dentro das suas estruturas essas iniciativas de conscientização, de projetos, isso acaba também sendo mais assimilado e, na minha opinião, também entendido como uma forma de desestimular essas condutas, de fazerem as pessoas refletirem e de serem desencorajadas de se posicionarem dessa forma, né? Eu acho que isso está crescendo cada vez mais em relação às pessoas da comunidade LGBT. Então, também faço das minhas palavras, faço das palavras da Gabriela minhas palavras também, nesse sentido, né, de parabenizar a OAB por essas iniciativas que indiretamente têm um papel importantíssimo nesse sentido. Acho que a Carol encerrou de forma brilhante, como sempre, Carol. Ótimo, então, doutoras, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast. A gente quer pedir para vocês deixarem uma palavra final, alguma ponderação, como é que está a atuação da comissão agora, né, nesse período de pandemia também, doutora Gabriela, você pode falar um pouco? Nós continuamos com as nossas reuniões mensais, agora de forma virtual. Nós, como eu falei também, nós somos um dos organizadores, né, a nossa seccional. Sim. Aqui, a nossa comissão das lives nacionais, então, que tem toda semana, toda quinta-feira, trazido um convidado e um mediador, né, para trazer principalmente para trabalhar essas questões, essas decisões recentes. Tratamos sobre realmente essa decisão da OAB, né? Tratamos sobre a criminalização, enfim, de forma transversal, com pessoas de outras áreas, toda quinta-feira. Então, a gente tem trabalhado também construindo isso. Em maio, agora, nós tivemos
um evento alusivo ao dia 17 de maio. Nós participamos de uma ação aqui em Porto Alegre, junto com o governo do estado, junto com a ONG Igualdade RS e outras entidades, então que foi foi uma ajuda, né, mínima para a população LGBT que tem sofrido muito durante esse período de pandemia. Então levamos cestas básicas, levamos máscaras, levamos kits de higiene, alimentação para essas pessoas que têm recebido esse auxílio via a organização da ONG Igualdade, mas a ONG, então, né, agradeço aqui a Marcele Malta por ter também abriu as portas dessa ação dela para que a OAB pudesse se somar nesse dia, né? Então temos assim tentado atuar de todas as formas, né? E agora ajudando, continuando com doações que a gente consegue arrecadar, repassando para a ONG para que ela faça essa distribuição, porque a gente sabe principalmente que a população de travestis e transexuais é abandonada, é sozinha, muitas vivem da prostituição, então estão passando ainda mais por esse período de dificuldade, e a gente tem levado então também, visto que a OAB, mesmo sabendo que a OAB não tem esse objetivo, esse cunho, né, assistencialista, né, mas sim tentando ajudar e minimizar um pouquinho os efeitos dessa pandemia para a população LGBT. Foi isso mais ou menos assim das formas que a gente está atuando nesse período. E agora no mês do orgulho, então, né, participando de algumas ações e pensando então no mês do advogado também, pensando na construção daquele material conjunto com a Polícia Civil, mas isso é uma ideia que está ainda no papel, né? Mas é uma ideia que a gente quer concretizar. Perfeito, então a gente quer agradecer a participação de vocês. Obrigada também, doutora Carol, pela participação. Este programa é uma realização do Departamento de Comunicação Social da OAB do Rio Grande do Sul. Na apresentação, Nathalie do Vale e Lucas Pfeiffer. Então tá, gente, até o próximo OABcast. Valeu, tchau!